história da noroeste do Brasil, o trem do Pantanal. O trem foi inventado na Inglaterra no século XIX. Sua invenção não tem uma data definida, pois se desenvolveu passo a passo e se desenvolve até hoje com os trens bala. Em 1825, na Inglaterra, foi inaugurada a primeira estrada de ferro do mundo, exatamente no ano em que nascia Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que cresceu ouvindo falar da fantástica invenção na Inglaterra. Um meio de transporte que não atolava, pois andava sobre uma estrada de ferro. Quando tornou-se rei do Brasil, Dom Pedro II, um dos melhores governantes que o país já teve, ordenou a completa integração do território brasileiro sobre trilhos, que se iniciou com a construção da primeira ferrovia brasileira, a Central do Brasil. Já antes da Guerra do Paraguai, em 1851, o rei projetou o que seria chamado futuramente de Trem do Pantanal. O trajeto desse trem seria mais ou menos ao norte do que é hoje, de Uberaba a Cuiabá. Então Cuiabá ficaria unida à malha nacional pela linha Uberaba-Rio de Janeiro. Como se vê, era para o Trem do Pantanal ser mineiro e cuiabano. Mas ainda o Trem do Pantanal não saiu do papel, pois a Assembleia Geral bloqueou o projeto alegando prioridade a ferrovias em áreas densamente habitadas, pois o Mato Grosso era praticamente deserto. O rei não tinha poder absoluto, pois o sistema de governo era monarquia parlamentarista. Só tinha um pouco mais de poder do que a rainha da Inglaterra atual, 2011. De 1864 a 1870, tempo que durou a Guerra do Paraguai, sentiu-se muito a falta de uma ferrovia até Mato Grosso para a proteção do território nacional e para conforto da população. Um exemplo dessa necessidade foi a primeira viagem do exército a pé e a cavalo após a declaração de guerra, viagem que demorou 8 meses para ir do Rio de Janeiro ao Coxim. Quando o exército chegou lá, estava tudo queimado e saqueado pelos paraguaios. Então de novo deu-se tardio valor a Dom Pedro II, mas já era tarde. Por falta de uma ferrovia, nosso exército sofreu as penas mais terríveis, como a retirada da laguna. Em 1905, as viagens de São Paulo ao Mato Grosso eram um drama. Os viajantes tinham que ir de navio por Buenos Aires ou a cavalo por estradas de terra. Esses meios de transporte demoravam de 4 a 6 meses, se tudo corresse bem. De 1879 a 1912, houve o ciclo da borracha que trouxe grande prosperidade ao país. Em 1889 foi proclamada a República e Dom Pedro, expulso do Brasil por ter abolido a escravidão, morreu 2 anos depois de pneumonia em Paris, sem ver o Trem do Pantanal andando. Por causa da invasão de empresas brasileiras extratoras de borracha, por volta de 1900 houve um problema com a Bolívia, que o governo republicano de Rodrigues Alves conseguiu resolver pacificamente em 1903, comprando da Bolívia o território em questão, o atual Acre. Mais uma vez sentiu-se muito a falta de uma ferrovia, graças a Deus dessa vez não houve guerra. Em 1905, Rodrigues Alves finalmente conseguiu autorizar a criação da Noroeste do Brasil, que partiria de Bauru e não mais de Uberaba. Rodrigues Alves teve sorte que havia muito dinheiro do ciclo da borracha na Amazônia para a construção da ferrovia matogrossense. Talvez jamais o Trem do Pantanal tivesse existido se não fosse o ciclo da borracha e do café. Como faltavam poucos quilômetros para Sorocabana chegar a Bauru, os trilhos começaram a ser construídos nessa vila de Bauru, que tinha só 600 habitantes na época, mas tornando-se o maior centro ferroviário da América Latina, desenvolveu-se rapidamente ao que é hoje, 100 anos depois.
Em apenas um ano, os valentes ferroviários construíram trilhos até Lauro Miller, atual ministro Calmon. Em 1906 foi feita a viagem inaugural da Noroeste do Brasil, de Bauru a Lauro Miller, um percurso de 92 quilômetros. A Maria Fumaça estava toda enfeitada para a estreia. Todo mundo estava entusiasmado com o progresso chegando. Houve grande festa. Políticos discursaram, como de costume. Em 1907, quando a linha estava perto de onde é hoje Araçatuba, decidiu-se mudar o ponto final, que a partir de então seria Corumbá e não mais Cuiabá. Então a linha deixou de ir para Noroeste e seguiu para o Oeste. Mas mesmo assim a Noroeste não mudou o nome para Oeste do Brasil. Manteve o nome Noroeste do Brasil, ao qual estamos acostumados. Em 1908, a linha chegou onde hoje é Araçatuba, que na época era só mato. A Noroeste decidiu abrir ali uma clareira e deixar este vagão de apoio. Devido à sua posição geográfica, a Noroeste fez do local um centro ferroviário, o que propiciou grande desenvolvimento à região de Araçatuba. Neste mesmo ano de 1908, outras turmas iniciaram a construção dos trechos matogrossenses da ferrovia. Uma turma iniciou em Itapura, na direção de Porto Esperança, e outra turma partindo de Porto Esperança na direção de Itapura. Itapura ficava próxima a Três Lagoas e atualmente está submersa pela hidrelétrica de Jupiá. A Noroeste tinha pressa, mantendo várias frentes de trabalho ao mesmo tempo para recuperar as décadas perdidas, e também o país estava em pleno ciclo da borracha. É impressionante a velocidade com que construíram trilhos, apesar de toda a dificuldade. Na época não existiam máquinas gigantescas como hoje, até a carroça fazia parte da primitiva construtora. E as pontes não eram de concreto, eram de troncos de pequenas árvores. Foi um tempo muito difícil mesmo. As precárias pontes do início foram substituídas por pontes de concreto e aço com o passar dos anos. A construção dos trilhos foi uma grande epopeia de heróis desconhecidos, os humildes ferroviários que assentaram trilhos e dormentes. Cada dormente representa um ferroviário morto na construção da ferrovia. Quem disse isso foi Joaquim Machado de Melo, ao Barão do Rio Branco. Calcula-se que de 1905 a 1914 morreram pelo menos 10 mil ferroviários em mortes causadas por índios, malária e outras doenças tropicais que infestam o rio Tietê. Os índios caingangues atacavam em qualquer parte do trecho paulista da Noroeste. Eles também eram conhecidos por coroados pela forma de cortar o cabelo. A imprensa bauruense noticiou vários confrontos entre ferroviários e índios. Por exemplo, o jornal O Bauru noticiou em 1908 que no dia 20 os índios coroados atacaram a turma que trabalhava do quilômetro 23 ao quilômetro 179 da estação Tibiriçá à Promissão, no mesmo lugar onde há algum tempo mataram 5 ferroviários. A turma que recebeu o ataque dessa vez estava preparada e defendeu-se brilhantemente, pondo em fuga os coroados. Depois disso, alguns trabalhadores se recusaram ao trabalho, mas imediatamente Joaquim Machado enviou alguns soldados de linha de Miquel Calmon para protegerem os ferroviários. E esse foi um dos problemas que mais atormentaram Joaquim Machado, o chefe de construção: o abandono do serviço por trabalhadores que temiam pela vida ao verem sucumbirem seus colegas. Muitos, entretanto, foram persuadidos a permanecerem em serviço, prometendo ao empreiteiro garantias de vida através do fornecimento de armas, munições e apoio do exército comandado pelo general Glicério. Foi com a morte de um padre que foi flechado pelos índios ao tentar pacificá-los que o governo designou Rondon, que conseguiu fazer um tratado de paz com os índios. E a paz que reinou a seguir propiciou um grande desenvolvimento no interior paulista que os índios impediam. Para se ter uma ideia, em 1900 a população do Noroeste paulista era muito pequena, apenas 7 mil pessoas. Mas com a Noroeste e o trabalho maravilhoso de Rondon, em 1930 já eram 560 mil pessoas. A gente que curte o trem do Pantanal não sabe o que os outros sofreram para construí-lo. Bem diz o ditado do maestro Ney: quem curte uma obra não sabe o trabalho que deu. Apesar de tudo, em 1910 a linha que vinha de Bauru chegou às margens do Rio Paraná.
Em 1914, faziam 2 anos que o Titanic tinha afundado, quando enfim, a uns 20 quilômetros antes de Campo Grande, a linha de Bauru encontrou a linha de Porto Esperança. Houve grande festa, políticos discursaram, teve churrasco e chamamé, ritmo da região. No local foi construída uma estação chamada apropriadamente de ligação. Ainda não havia ponte no Rio Paraná. Nessa época, Campo Grande tinha menos de 2.000 habitantes. Depois da chegada da ferrovia, teve um progresso de 10% ao ano, maior do que o crescimento chinês atual, 2011. Merece destaque a figura de Joaquim Machado de Melo, praticamente o dono da Noroeste, muito bem esquematizado com os políticos. Inicialmente chefe de construção e depois presidente da Noroeste, em cujo mandato se deu uma grande greve com parada geral dos trens em 1914. Uns diziam que a razão da greve era não pagarem os ferroviários, porque nesse ano a linha Bauru-Porto Esperança foi concluída e assim não precisavam mais dos pobres ferroviários. Outros diziam que a construção da obra endividou a Noroeste, outros que ele era malandro mesmo, outros que a fase de fartura do ciclo da borracha tinha acabado 2 anos antes. Para acabar, estourou a Primeira Guerra Mundial. A causa da greve seria a soma de tudo isso. Na terrível greve, os ferroviários passaram fome e pararam completamente os trens. A Noroeste tinha um contrato pelo qual perderia a concessão se os trens parassem de servir a população. A pressão foi grande e Joaquim foi pessoalmente ao Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil, pedir dinheiro para o presidente Venceslau Braz e conseguiu. E pagou os grevistas 1 a 1 em Bauru, que só assim voltaram ao trabalho. Joaquim foi um dos grandes latifundiários da região de Araçatuba, junto com Augusto de Moraes, Manuel Bento da Cruz e outros. Infelizmente construiu a glória dele em cima da miséria e do sangue dos anônimos ferroviários, assentadores de dormentes e trilhos. A NOB e alguns políticos promoviam a criação de cidades ao longo da ferrovia, onde se faziam loteamentos, e isso era exigência de contrato. A NOB era obrigado a povoar a região dos trilhos. Era uma questão de soberania nacional para prevenir novas invasões, como foi a invasão de Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Até 2009 a ALL teve sua historinha de escravidão, mas depois do puxão de orelha do Ministério do Trabalho, eles estão tratando os ferroviários muito bem.